Bom, galera, os períodos da Grécia Antiga eles vão se dividir em cinco, né? E eu quero. É uma parada fácil de compreender, mas só me acompanhe, certo? Eu vou explicando e tal. O primeiro período é o período pré-homérico ou micênico, né? Do século XX ao século XII antes de Cristo. Os aqueus eles foram um dos primeiros povos assim estabelecidos na Península Balcânica, né? Chegaram por volta de 1600 a.C. e instalaram numa região conhecida como Peloponeso. Tempo depois, outros povos como Eólios e Jônios se integraram à região. Esses povos tinham cidades, línguas, hábitos e costumes semelhantes, além de fundar cidades autônomas e com formação política, social e econômica própria, o que podemos chamar de cidade-estado, né? Uma das cidades era Micenas, fundada pelos aqueus por 1500 a.C. E no final desse período vai ocorrer a primeira diáspora grega e muitos grupos fogem para regiões da Ásia Menor. Então, você vê o mapa aqui, ó, a parada da Península Balcânica fica mais ou menos para cá, e aí que, certo, por aqui, nessa área do mapa. E aqui, onde fica a asa menor, é aqui Creta, certo? E aqui é o Peloponeso, beleza? E como eu falei, na primeira fase eles vão lá, é, eles vão para as áreas do Peloponeso e tudo, e começam a fundar as primeiras cidades-estado, bem simples, bem tranquilas. E por volta de 1200 a.C., o território grego ele foi invadido pelos jônios, e também eólios e dórios, né? Tipo, e especialmente os dórios, eles têm uma cultura muito guerreira, de luta, de combate, de dominação do território e tal. E essas batalhas acabaram expulsando vários grupos gregos para outros lugares, né? E é isso que vai chamar da primeira diáspora grega. Muitos grupos, depois desses conflitos, é, vão ir para outras áreas pela região, né? Especialmente da Ásia Menor, né? Éfeso, Mileto, Pérgamo, certo? É, e essa invasão marcou o período do fim do período micênico e começo do início do período homérico, ou seja, ele se caracterizou por ter cidades mais individualizadas e cada família tinha sua casa e terreno. Ou seja, as cidades tipo de comunidades e tal, tudo elas vão se diminuir um pouco, ficar mais específicas, ficar mais individualizadas. E cada família vai ser sua casa, seu terreno. E esses grupos vão se organizar em comunidades denominadas gêneros, certo? Uma coisa que você tem que entender é isso, tipo, na época do período pré-romérico, ainda tinha aquele pensamento da Terra ser uma coisa coletiva, uma coisa comum para todos e tal, e com a divisão da Estado. A partir desse período, vai começar a ter o começo, meio redundante, né? Vai ser o começo do conceito de propriedade privada, né? Onde cada família vai ter a sua casa, seu terreno próprio, pessoal, e eles vão se organizar nessa comunidade denominada gênero, certo? Esses grupos familiares para conseguir se prover e conseguir ter recursos e tal. E durante esse período vai ocorrer a segunda diáspora grega. Por que vai conseguir a segunda diáspora? Porque as comunidades familiares que não conseguem as melhores terras, porque as terras são limitadas e não tem tanta produção assim, elas precisam migrar para outras regiões, como a Península Itálica, em busca de condições para sobreviver, certo? E esse é o conceito da segunda diáspora grega. Tranquilo? O terceiro período é o período arcaico, que era o século 8 a.C. até o século 6 a.C. Nesse período, como falei, né, as comunidades deixaram de adotar os códigos da terra e dentro dos gêneros começa a aparecer uma classe de proprietários de terra. O momento de formação de diferentes estados de estado compostos por partes sociais, políticas e culturais distintas entre si, formando uma configuração política descentralizada, certo? O quarto período é o período clássico, do século 6 ao século 5 a.C. Nesse período, ocorreu o ápice do desenvolvimento de Atenas e da filosofia grega, com uma casa marcada por disputa de domínio mediante duas guerras, as guerras médicas e a do Peloponeso. Isso a gente vai ver mais para frente, assim como o período helenístico, né? Século 4, século 5 a.C. Nas duas de uma década do século 4, as cidades gregas, Estado, né, enfrentaram sérias dificuldades para superar as perdas causadas a partir do início da Guerra do Peloponeso. Com a ascensão do Alexandre o Grande, houve uma política de respeito às autoridades e instituições de crenças dos povos subordinados por seus exércitos, o que se caracterizou por uma política que permitiu a relativa estabilidade do proeminente Império Macedônico, conhecido como helenismo, certo? Que aí o Alexandre o Grande começa a dominar todas as regiões e tal, e aí começa que a gente viu no começo do ano, ainda que a gente estava nas aulas presenciais, né, dos povos antigos e tal, do povo da Índia e tal, certo? Mas a gente está começando agora, a gente está vendo primeiro esse período pré-homérico e homérico. Esse nome pré-homérico e homérico é porque a gente tem a maior parte das informações desse período diretamente ou indiretamente ligada a essa figura do Homero, né?
o poeta grego que muitos falam que foi o primeiro historiador, né? Ou um historiador de grande proeminência, que ele falava dos fatos, né, e tal, seguindo aquela parada de listar o que aconteceu e tudo. E, bom, a gente está falando das cidades antigas, né, das cidades gregas, e a gente pode chamar elas também de polis, né? Só que o que se caracteriza pelas polis, né? O que é isso? Bom, durante o período homérico, a organização política da Grécia Antiga foi marcada por pequenas comunidades dependentes e autossuficientes, os gênios. No entanto, com o passar dos séculos, parte das comunidades foram se unindo para se fortalecerem e construir fortalezas para a proteção dos territórios. Foi a partir do crescimento das unidades políticas que surgiram as polis, das estados, feito que atingiu diretamente a população da Grécia, fazendo-os perder ou adquirir lojas de terras em áreas pouco férteis. Ou seja, acontecia aquilo, né? Os maiores grupos, os que tinham mais influência, eles se juntavam e tal, e quem não tinha capacidade de entrar eles tal, tinha que ir embora, ir para outros cantos, né, para sobreviver. Muitos gregos se deslocavam para regiões como a Sicília, fundando colônias com características das cidades gregas, para regiões da Ásia Menor, tendo colônias em regiões litorâneas banhadas pelo Mar Negro, e para o norte da África e Península Ibérica. No século V a.C., as polis já estavam espalhadas por toda a Península Balcânica, pela Ásia Menor, entre outras regiões. Todos os membros da polis eram responsáveis pela existência da comunidade onde viviam. No início, a polis dizia respeito apenas à Acrópole, que significa cidade fortificada erguida no alto de uma colina. Posteriormente, a parte de baixo da colina cresceu e se desenvolveu, e fez com que a população começasse a se concentrar nessa área, construindo moradias, além de teatros, ginásios, oficinas, artesãos e a agro. Este é um espaço público onde aconteciam festivais de poesia, os comerciantes vendiam suas mercadorias, os juízes jogavam, os cidadãos se reuniam para discutir as leis, entre outras práticas. Ou seja, a polis era o centro da vida grega, da vida social grega, sabe? Da cidade, do governo, de tudo, sabe? E é importante entender esse conceito, porque para a gente entender nas aulas seguintes sobre Atenas e Esparta, sobre como essas cidades se comunicavam e tal, as praças comuns, é preciso entender como elas se organizavam, basicamente, né? E a base dessa organização é isso, é essa polis, sabe? É, essa cidade onde eles se encontravam, onde os rumos eram decididos, onde tinham festivais de poesia, comércio, onde a lei era aplicada, né? Onde havia discussão sobre a questão das leis, certo? E entender a polis grega é uma parada muito importante se você quer entender a Grécia Antiga, certo? A organização política da Grécia Antiga, beleza? E, para concluir, quais são algumas das heranças da Grécia Antiga, né? Quais são algumas coisas que eles deixaram pra gente? Bom, existem 4 pontos aí, né? História. A história ocidental, ela teve grande influência grega, né? Com Heródoto, que ficou conhecido como o pai da história. Por quê? Ele relatava acontecimentos de maneira racional, sem recorrer necessariamente à narrativa mítica, à narrativa de, tipo, energias e misticismo e tal. Ele relatava de uma maneira racional, ou seja, ele foi uma influência bastante grande na forma com que os povos faziam a história naquele período, né? E escreviam sobre a história. A política, esse termo vem do espaço da polis, né? Polis, política, a palavra está relacionada, define os cidadãos como aqueles que exerciam a civilidade, né? Mas sobre o que eram cidadãos, quem se determinar cidadãos e tal, isso é uma coisa que a gente pode discutir nas próximas aulas, certo? Os Jogos Olímpicos, que vem uma das principais festividades organizadas em homenagem aos deuses, né? Que eram atividades que eram feitas para celebrar isso, e atualmente é o principal evento esportivo do mundo. E a mitologia grega, né? Que, baseada nas narrativas sobre os deuses, elabora explicações místicas para a origem das coisas e para a origem do próprio povo, certo? É uma parada que, além de definir a origem de tudo, define a identidade dele, define os pensamentos dele, define o que eles pensam sobre o mundo, né? Por isso é uma parada tão importante a gente estudar mitologia, tipo, a gente vê tipo, as histórias que aconteceram. Pode ser uma coisa que não parece fazer muito sentido, mas histórias como, por exemplo, o Ulisses voltar, tipo, o Ulisses voltar para casa depois de todo o tempo e tal, enfrentar as dificuldades, as dúvidas, as seguranças, é uma parada que dizia muito sobre o povo grego, sobre as dificuldades que o povo grego passava, sobre as dificuldades que eles enfrentavam, viviam, sobre como eles pensavam sobre eles mesmos, certo? E por isso é uma parada bastante importante para a gente estudar e entender, certo? E é isso, galera. Espero que tenha entendido. É uma parada, tipo, sei que é muito conceito, muita coisa. A gente vai ajudar, a gente vai responder algumas questões, né? Tipo, nas próximas aulas.
Mas é isso, até semana que vem. Valeu!